A espiritualidade poderia ser um novo pilar da medicina do estilo de vida, se juntando aos 6 que tradicionalmente você já conhece na MEV? Esse é o tema que nós vamos discutir hoje aqui no podcast mais MEV do Brasil, o MEV Rec, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E para enfrentar esse desafio epistemológico aqui comigo, nós temos um convidado especial, o Dr. Caio Marcos, teólogo, médico, professor aqui da MEF Brasil também. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Bom, um tema de extrema relevância, né, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista clínico, e acho que a gente poder trazer essa discussão para dentro aqui do campo de pesquisa da medicina do estilo de vida é um privilégio e também é uma felicidade grande, né, da gente poder estar ampliando aí as fronteiras de pensamento. Caio, para a gente começar, acho que é bom começar por 2 lugares. Primeiro, desse lugar, é o que motiva discutir esse tema. Por que a gente resolveu gravar um podcast sobre a possibilidade da existência de um 7º pilar na medicina do estilo de vida? Excelente, Luiz. Eu acho que tem 2 pontos aqui, né, mais breves, que um mais circunstancial, né, então, há pouco tempo você gravou um podcast junto com o nosso amigo e colega da MEV Brasil, Dr. Lucas Medeiros, um dos pioneiros da MEV aqui na medicina do estilo de vida no Brasil, e que ele também trouxe, né, essa pergunta para você, de um ponto de vista até mais pessoal, de qual era a sua visão da importância dessa área, né, da saúde, que eu acho que esse ponto é inquestionável, pensando, obviamente, na abordagem, na prática clínica da medicina do estilo de vida. Mas esse não é um tópico novo dentro da escola da MEF Brasil, né? Ou seja, nós já tivemos aí repetidas vezes a oportunidade, pelo menos em 2 ou 3 congressos nossos na MEV Week, a oportunidade de trazer, inclusive, pesquisadores que são referências no mundo, né, como o Dr. Alexander, que está entre os 5 pesquisadores com maior número de publicação, principalmente de relevância, que é brasileiro, coordenador do Centro de Pesquisa em Religiosidade e Espiritualidade, que é o NUPS, lá da Universidade de Juiz de Fora, e que, obviamente, o Brasil também é protagonista dentro desse campo de pesquisa que tem construído cada vez evidências com um impacto clínico, a gente vai falar um pouco desses dados mais para frente, mais relevante, né? Então, de um lado, a gente tem a importância do ponto de vista clínico, epidemiológico, e de um outro lado a gente tem um elemento mais circunstancial dentro aqui do nosso espaço, do movimento da MEV aqui no Brasil, que é também as pessoas questionando, né, e trazendo qual é a perspectiva que a MEV Brasil enquanto escola tem sobre esse tema. Então, acho que vale a pena que, apesar de não ser um ambiente com a formalidade, por exemplo, de um mestrado e de um doutorado, né, onde você vai construir uma tese ali durante anos, mas, né, a gente tem um espaço aqui talvez de 40 a 50 minutos para a gente poder pelo menos trazer elementos fundamentais para a gente fazer o exercício científico, né, que é colocar uma tese, né, levantar hipóteses, a partir dessa hipótese a gente trazer refutações, que são a antítese, e assim a gente poder ter uma síntese desse processo dialético, né? Essa é a essência do processo científico e como uma escola que, como você gosta de falar, a MEF Brasil é um think tanker, né? Eu gostaria até de trazer para você explicar rapidamente o que é isso. Eu acho que é um tema que vale muito a pena ser abordado aqui. Acho que é legal colocar isso mesmo, Caio. Uma escola, ela pode só transmitir conhecimento, né, aquilo que já está publicado em artigos, aquilo que está publicado em livros, mas ela pode também ser um centro vivo de pensamento e ela pode debater sobre aquilo que existe na literatura e apontar no entendimento dela quais são as fronteiras interessantes de serem explorados para a expansão do conhecimento. Aliás, essas são boas escolas, né? As boas escolas são essas que fazem isso, que fazem esse exercício de reflexão por 2 motivos. Um, porque ela não só repete conhecimento, ela expande, ela pesquisa, ela amplia, e outra, porque ela cria dentro dela, claramente, um ambiente intelectual que faz crescer o aluno que está lá dentro. É bem diferente um aluno que se forma dentro de uma instituição de ensino, que apenas tem um compromisso com aquilo que já existe de conhecimento, e uma instituição que produz pesquisa, que produz pensamento, que faz reflexão, e a gente sabe disso claramente. As grandes instituições de ensino do mundo, elas são instituições de pesquisa também, de reflexão, de pensamento, de debate. Então, desde o princípio, quando a gente pensou o projeto pedagógico da MEV Brasil como escola, a ideia era pensar isso como um think tank. As pessoas talvez não tenham muita familiaridade com o termo think
tank? Think tank é um termo que vem da militar, né, que é um espaço de pensamento e que nomeia algumas instituições no mundo que são dedicadas a reflexões de fronteira e que podem impactar políticas públicas, a própria visão de mundo do lugar onde, a partir do tema que elas escolhem. Vamos pegar aqui, existem assim mais de 300 think tanks no mundo. O mais conhecido e o melhor da América Latina é o brasileiro, a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, que é uma escola conhecida pelos MBAs na área de administração pública, administração da saúde, gestão empresarial, mas que também produz pesquisa, publica, porque ela também tem sua editora, e ela é o mais conhecido think tank da América Latina e do Brasil. Mas existem outras, várias outras. E a MEV Brasil, nosso projeto, é a MEV Brasil como um think tank de saúde. E é nosso dever, como instituição, também olhar aquilo que está na fronteira. E desde o começo, a gente olhou a fronteira da medicina do estilo de vida e fez uma pergunta. Se espiritualidade é um tema tão caro, e daqui a pouco o Caio vai falar um pouquinho disso, para o ser humano, é um tema tão importante, será que ela não impacta a saúde? Será que a gente não deveria trazer isso para a discussão e fazer um exercício aqui metodológico, epistemológico, filosófico, sociológico, antropológico e pensar sobre a espiritualidade na saúde? Então é por aí que veio essa ideia. Então, desde o princípio, considerando os 6 pilares da MEV, vamos lembrar eles aqui, né? Aqueles que aparecem aí na Os proposta pelo consensos das colégio. associações, né? Isso, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, particularmente, né? Alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, sono, conexões sociais e manejo do uso de tabaco e álcool. Só fazendo um parêntese aqui, essa é uma visão do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. A ELMO, por exemplo, a Organização Europeia de Medicina do Estilo de Vida, ela já traz a ideia de 8 pilares há um tempo. Inclui a sexualidade e o contato com o meio ambiente. Inclusive, já tem artigo publicado no American Journal of Lifestyle Medicine, o órgão oficial de publicação do Colégio Americano, com um artigo que pergunta se o contato com o ambiente não poderia ser mais um pilar. Então, nosso exercício aqui é fazer a pergunta: será que a espiritualidade poderia ser mais um pilar? Mas eu acho que é importante, Caio, depois de ter falado isso, né, de por que esse tema veio, da proposta de que não vamos fazer uma defesa de tese aqui, mas a gente vai usar um rigor científico, discutir sobre isso, né? A partir de que método a gente vai discutir isso? Tem alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente, né, ir seguindo essas premissas. Eu acho que o primeiro ponto é uma publicação do Tyler Van Deville, né, que é tido como, vamos dizer assim, a referência moderna hoje nas pesquisas de religiosidade e espiritualidade, que é coordenador do Centro de Florescimento Humano na Universidade de Harvard. Ele teve uma publicação que não foi das grandes publicações dele, mas é uma publicação mais de opinião, em que ele coloca quais são as barreiras para a produção e o desenvolvimento de políticas públicas que envolvam a parte de religiosidade e espiritualidade. Um dos pontos, inclusive o que ele coloca como mais importante, é justamente uma visão moderna. Isso começa a acontecer mais ou menos no século XIX, mais ou menos para cá, com a Revolução Francesa e outros movimentos históricos na Europa, e que o Ocidente, né, todo foi influenciado por isso, de que essa vivência da religiosidade / espiritualidade, ela é uma vivência que faz parte da vida privada do sujeito. E que, portanto, ela não deveria fazer parte, por exemplo, da discussão do espaço público, que envolve o espaço político, o espaço, no nosso caso aqui, de saúde também, que no final vai envolver política pública. Essa barreira que, enfim, não dá aqui para a gente fazer uma análise extensa, mas vem como decorrência de uma série de processos históricos, que, como eu falei, começam a acontecer mais ou menos do século XIX para cá, é uma visão que ignora que essas crenças que podem fazer parte de uma vida privada, elas influenciam em uma série de fatores na vida do sujeito que vão influenciar no comportamento dele na vida pública. Então, a maneira com que ele pensa sobre relacionamento, a maneira com que ele lida com o consumo de substâncias de risco, né, álcool, tabaco, como ele se relaciona com a própria alimentação e com o meio ambiente, é impactado por essas crenças privadas relacionadas à religiosidade e à espiritualidade. Então, essa dicotomia, né, essa polarização, do tipo assim, ok, isso faz parte das crenças individuais, isso não deve ser abordado. É um erro, né, do ponto de vista de abordagem, tanto do ponto de vista político, quanto também do ponto de vista que é o nosso foco aqui médico. Então, assim, o que é importante aqui, talvez só para a gente fechar esse círculo e a gente seguir
nas definições e as evidências que a gente tem. É entender que, assim, do ponto de vista antropológico, a relação do sujeito, né, do ser humano, com o divino, ela fez parte de todas as tribos encontradas primitivas. Todas as tribos primitivas descobertas ao longo de toda a nossa história, eles tinham algum aspecto de relação com a vida transcendente, com a vida divina. Se isso é verdade, falso, enfim, isso não faz parte da nossa discussão aqui, isso é justamente o campo da teologia e da filosofia. O ponto é que isso faz parte da experiência humana universal, a gente inclusive vai mostrar alguns dados mais para frente. Partindo desse princípio, que isso faz parte da experiência humana universal, a gente, enquanto área de saúde, a gente olha para esse fenômeno e pergunta. Toda produção científica ela começa com uma pergunta. Esse fenômeno, ele impacta na maneira com que a pessoa lida com a saúde? Esse fenômeno, ele impacta os comportamentos, as crenças que a pessoa tem e que inevitavelmente vão impactar também na saúde? Então essa é a visão que a medicina tem. A medicina ela não se propõe a julgar se essas crenças são verdadeiras ou falsas, enfim, quais são os impactos econômicos, sociais. A visão é, isso impacta na saúde e se impacta, em que aspecto isso pode ser positivo ou negativo do ponto de vista da saúde. Então, essa é o nosso escopo científico, né? São perguntas de segunda ordem, né? Não são perguntas de primeira ordem. As perguntas de primeira ordem são o porquê isso existe, isso é verdadeiro ou falso, é o campo da teologia e da filosofia. Nas perguntas de segunda ordem, que é a ciência moderna, a gente se pergunta o como. Como isso impacta na saúde? Como é que a gente pode, entendendo isso, melhorar a nossa prática clínica? Como acontece, como funciona, Quais né? são os A mecânica mecanismos? da coisa, isso é o espaço da ciência. Então vamos lá, Caio, assim, a gente pode partir da própria definição, talvez, de MEV. A gente fazendo um exercício aqui bem racional, a gente começa. Se espiritualidade pode impactar ou não a saúde, pode ou não se tornar um pilar da medicina do estilo de vida, e no final você, ouvinte, vai decidir isso, considerando as hipóteses, os argumentos assim, discutidos, a gente tem que voltar e dar um passo atrás e pensar. Medicina do estilo de vida, o que ela é, na verdade, e aí a gente consegue pensar, a partir do que ela é, o que é um pilar do estilo de vida, se cabe começar essa discussão, se ela é válida. Começa por aí. Existe a plausibilidade da hipótese? Hoje a gente tem algumas definições, né? Se a gente olhar as principais literaturas, a gente vai ter algumas pequenas distinções nessa definição do que é medicina do estilo de vida, mas a gente vai, obviamente, vai ter um core em que tem um consenso dentro de toda a literatura, né? Em que a medicina do estilo de vida é uma abordagem, uma especialidade médica, enfim, isso tem uma questão mais técnica, mas no nosso contexto aqui brasileiro, uma abordagem de saúde que vai priorizar, ou seja, que vai enfatizar intervenções relacionadas aos comportamentos de estilo de vida. Ou se a gente quiser utilizar um outro termo para a mesma coisa, os comportamentos de saúde. Os modos de vida, os modos de viver, ou se quiser usar outros autores, o hábito de viver e como isso impacta a saúde. Ver o estilo de vida, o modo de viver como o centro ali de modulação, de moderação do resultado final de saúde que cada pessoa tem. Então, esse é o espectro, né? E aí, um elemento que aqui na MEV Brasil a gente sempre destaca é que todos esses caminhos eles vão acabar caindo na estrada do comportamento. Já que o objetivo é, através dessas intervenções relacionadas aos comportamentos de saúde, para então produzir mais saúde, prevenir, remitir doenças crônicas, inevitavelmente a gente vai, vamos dizer assim, cair no caminho que envolve a mudança de comportamento. Se a gente parte dessa premissa, aí a gente precisa perguntar o que impacta o comportamento para que então a gente possa modificar o estilo de vida. Até porque, Caio, quando você, o próprio termo, né, estilo de vida, é um comportamento. São comportamentos. É a forma como eu escolho viver, né? Isso assim, não tem jeito de negar isso, né? É óbvio que o que a gente está falando na medicina do estilo de vida é de comportamento. Excelente. Então, assim, partindo dessa premissa, eu acho que vale a pena agora a gente discutir um pouquinho aqui o que é religiosidade e espiritualidade, porque há muita confusão nesse conceito. Lembrando, né, que o conceito utilizado aqui ele tem que ter utilidade clínica, né, já que é um conceito que vai ser utilizado dentro da literatura médica para a pesquisa clínica, então não é o conceito do ponto de vista filosófico, sociológico, que tem as suas nuances, ou seja, todo conceito ele é um escopo, né, ou seja, ele tem que ter literalmente uma cerca, porque senão não é um conceito, não é um conceito, é você cercar aquilo e dizer, esse escopo é isso, né, dar um nome para aquela experiência. O próprio nome, o próprio termo, definição, né, ele define
os limites daquilo. Não tem como estudar algo na ciência que os limites não estão definidos. Mas tem uma questão, Caio, que antecede aqui, que é importante a gente falar. Quando a gente fala lá de comportamento, de estilo de vida, vem logo isso, né, do que é um pilar. Eu acho que é importante a gente entender o que é isso que está sendo chamado de pilar, porque depois a gente vai precisar disso para fazer a reflexão se poderia ser. Nas definições mais comuns, e aí eu estou colocando mais comuns porque no campo do conhecimento existe isso, né? Algumas definições se tornam mais comuns do que outras pelo uso ou pela utilidade, né? Existe essa questão, ou uso ou utilidade. Algumas definições, alguns modelos científicos, algumas visões de mundo, elas vão se tornando mais comuns. Se fala na existência de pilares. O que é isso no fim? O que se chama de pilar são comportamentos ou dimensões do comportamento que a gente sabe que impactam diretamente a saúde. Vamos pegar o exemplo dos 6 que são citados aqui. Alimentação. Alimentação é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Não temos dúvida disso. Não existe dúvida disso. Todo mundo sabe que a escolha alimentar impacta a saúde, aumenta o risco de doença cardiovascular, de diabetes, de câncer. Beleza, não temos dúvida disso. Atividade física, outro comportamento, né? O quanto você se move, se você é sedentário ou não. Ninguém tem dúvida disso também, que tem impacto sobre a saúde. E muitos estudos falando disso. Sono, também não temos dúvida. Então, todos os chamados pilares de medição do estilo de vida são dimensões ou campos do comportamento, ou escolhas, ou coisas às quais você se expõe que impactam a sua saúde e que a gente não tenha dúvida. Aí vai vir o ponto, né? Só são esses? Só esses comportamentos importam? Luiz, tem um ponto que, assim, apesar desse termo não aparecer na literatura, né, porque como a medicina do estilo de vida ainda é um campo relativamente recente, né, a gente tem basicamente 20 anos do início do movimento, ainda há pouca reflexão do ponto de vista epistemológico, né, de definição dos conceitos e tudo, então a gente ainda não tem uma definição muito precisa ali do que é um pilar. Mas eu sugiro aqui que, assim, de maneira intuitiva, como enfim, esses 6 pilares foram incluídos, que tem que ter um elemento do modificável. Por quê? Porque vão ter outros elementos que vão impactar na saúde do sujeito, mas que eles não são modificáveis. Que assim, não faz sentido a gente priorizar aquilo do ponto de vista de análise e estudo se a gente não vai conseguir intervir nisso de alguma forma. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Tem que ser um elemento que envolva, né, os comportamentos que vão impactar nos comportamentos de saúde, que vão influenciar e que de alguma forma a gente tenha literatura e capacidade clínica para intervir e isso produzir mais saúde, né, para ter os resultados lá que a gente vê na definição, né, prevenir e remitir doenças crônicas não transmissíveis. Então, acho que talvez isso não existe. A gente procurou, a gente fez uma pesquisa sobre uma definição mais clara, a gente não conseguiu encontrar, né, uma definição bem acertada sobre o que incluiria uma coisa como pilar ou não, mas fazendo o exercício aqui a partir da literatura e da prática, esses 2 elementos seriam importantes: impactar a saúde e ter evidência suficiente de que ela faz isso, e a possibilidade disso ser algo que é acessível à modificação, porque senão ela não pode ser alvo de intervenção clínica, então a gente não teria nada para fazer sobre isso. E aí, seguindo isso, Caio, vamos pensar sobre a espiritualidade, se ela pode estar dentro desses 2 eixos aqui, desses 2 critérios para se definir um pilar a partir disso. Excelente. Então, primeiro, qual é a definição da religiosidade e espiritualidade? Um breve adendo que hoje na literatura, apesar de serem conceitos distintos, aqui eu vou fazer essa diferenciação, geralmente eles são abordados em conjunto. Então, você vai ver uma literatura que geralmente ele coloca assim, R/E, né? Religiosity / spirituality. Há uma Apesar de tendência se agora nas tentar pesquisas... diferenciar os dois, parece que não tem jeito, né? De separar. E eu acho que você vai explicar isso, né? Que é muito difícil ter os dois separados, né? Exato. Então, tecnicamente, o que é que a gente define como espiritualidade e religiosidade, do ponto de vista da literatura médica? A definição, acho que mais concisa e que traz mais clareza foi a proposta recentemente por Alexander, de que a religiosidade é a relação do sujeito com uma dimensão divina ou sagrada da realidade e, quando isso acontece dentro de uma instituição, isso é chamado de religiosidade. Quando isso acontece fora de uma instituição ou sem algum vínculo com a instituição, isso é chamado de espiritualidade. Então, de maneira bastante concisa, seria
o campo da vida do sujeito, a dimensão que envolve a relação dele com o divino e com o sagrado. Algumas definições consideradas abertas vão falar de valores, família, elementos da vida pública, e a crítica grande, e o que me parece bastante razoável a esses conceitos, o Alexander inclusive é um dos críticos a esse conceito, é que essa definição ela não tem utilidade clínica. Porque, por exemplo, como é que você vai diferenciar a literatura que envolve conexões sociais de religiosidade e espiritualidade se você considera espiritualidade como a relação das pessoas com os seus valores, com famílias e amigos? E que não necessariamente ocorrem dentro do De uma domínio relação com o de uma sagrado, com o relação com o divino. sagrado, né? Eu posso ter um valor que ele Sim. existe apesar de eu acreditar e ter uma visão de mundo, uma cosmovisão que inclua um sagrado, um transcendente, alguma coisa assim. Esse já é um Até, ponto até existe importante, o Luiz. termo, né, Caio, da autotranscendência, até como um elemento de personalidade. A escala, por exemplo, de temperamento e caráter do Cloninger, por exemplo, traz esse elemento, a autotranscendência, como um elemento de caráter e que tem alguma relação com espiritualidade intrínseca, não necessariamente com a espiritualidade extrínseca. Depois a gente pode dividir esses dois conceitos aqui, e que você pode ter na sua personalidade autotranscendência sem que isso necessariamente, né, esteja ligado à espiritualidade ou religiosidade. Então, o ponto é, a espiritualidade enquanto dimensão da saúde, ela pressupõe a crença do sujeito na existência de uma dimensão divina, sagrada, a verdade última, ok? Esse é um pressuposto. Quando isso acontece dentro de um espaço comunitário, institucional, isso é chamado de religiosidade. Quando isso acontece fora desse espaço, em uma prática mais privada, sem relação comunitária, isso é chamado de espiritualidade. Do ponto de vista epidemiológico, 86% da população mundial acredita e vivencia a religiosidade, ou seja, acredita numa dimensão do sagrado divino e se relaciona com essa dimensão dentro de um espaço comunitário institucional. A maior parte da população mundial vive a espiritualidade dentro do contexto religioso. E uma parte vive a espiritualidade, uma menor parte, vive a espiritualidade fora de um contexto religioso. Desses 14% restante, né, dos 86, os 14% restantes, 68% são esses que acreditam nessa dimensão, mas que vivenciam isso fora de um espaço comunitário. E, obviamente, tem uma parte da população que não acredita na existência e não se relaciona, não tem nenhum tipo de prática com essa dimensão do sagrado, do divino, de uma verdade última. Então, é importante a gente ter essa visão do ponto de vista conceitual e do ponto de vista epidemiológico. Quando a gente vai para a parte clínica, né, a gente olha para esse fenômeno, que ele existe, isso é um fato, a gente olha para esse fenômeno com a lente da saúde. Quais são os aspectos dentro desse fenômeno que vão impactar na saúde? Então a gente tem alguns elementos. O primeiro elemento é que essa experiência da religiosidade, ela vai envolver crenças sobre o mundo que vão impactar nos comportamentos de saúde. Então essa pessoa ela tem uma perspectiva sobre como deve acontecer os relacionamentos, lidar com as pessoas, perdão, gratidão, enfim, há compreensões de mundo e que obviamente vão variar entre as diversas tradições, tá? É importante a gente também ter a clareza de que isso não é uma homogeneidade, mas aqui a gente vai tratar num contexto mais sintético para esses fins. Então vão ter crenças que essa pessoa tem que envolvem a visão dela dessa relação com o sagrado, com o divino, que vão impactar nessa visão de mundo que ela tem. O segundo ponto é que muitas vezes ela vai ter práticas individuais, e aqui quando eu digo de práticas individuais eu estou falando de oração, leitura de textos sagrados, meditação, enfim, e outras práticas a depender da tradição religiosa ou espiritual, que também vão ter impacto. A gente vai discutir os mecanismos daqui a pouco na saúde. E um terceiro elemento é as relações que acontecem dentro desse espaço religioso ou espiritual. Aqui a gente já está margeando um pouco a questão das conexões sociais. Só que há um elemento que dá sentido e que unifica essa experiência dessas relações específicas que acontecem dentro de um espaço religioso ou espiritual. Porque ele geralmente é marcado pelas crenças que envolvem aquela dimensão. E que impacta outros elementos da saúde que não só a conexão social, né? Essa é mais óbvia porque se você tem uma prática pública dentro de uma comunidade, que seja a igreja, o centro,
a sanga, ou qualquer nome que cada grupo, cada religião dê para essa família formada em volta ali, você tem um impacto também sobre outras dimensões da saúde, assim. As experiências religiosas, elas falam sobre alimentação, elas falam sobre movimento, né? Algumas até têm o movimento como parte dos seus rituais, do sono, do repouso, então impacta todas as outras dimensões. Se você usa ou não usa o jejum, por exemplo, o tipo de alimento que você escolhe, se bebe ou não bebe bebida alcoólica, se dorme ou não dorme. Então, se tem a prática de uma vigília, por exemplo, ou que hora você deve dormir, ou que hora você deve repousar, que dias da semana você deve repousar e que dias você deve trabalhar, ou se pode trabalhar o tempo todo, as épocas do ano. Então, as práticas religiosas versam sobre o modo de vida das pessoas que seguem aquela filosofia, aquela religião. E aí eu acho que a gente pode ir para as evidências, né, Luiz? Esse é um campo bastante extenso, tá? Mas eu acho que, assim, a gente tem pelo menos aqui uma ou duas publicações que são mais significativas e que eu acho que vão ser o suficiente para a gente ter alguns pontos aqui para a gente discutir, principalmente sobre a nossa hipótese aqui, se isso poderia ser um pilar da MEV. Tem uma publicação específica que está dentro das mais significativas aí dos últimos 10 anos, que foi feita sobre a coordenação do Vanderbilt. Eles utilizam muito uma metodologia, né, por ser mais fácil, obviamente, né, de realizar, que é o acompanhamento da frequência a serviço religioso. Então, basicamente, ele pega uma população ali que às vezes fez parte de um outro estudo, que acompanhou essa população. Nesse caso aqui, foi uma população de 74 mil mulheres que eles acompanharam durante 20 anos, que foram mulheres que participaram do Nurses Health Study, lá nos Estados Unidos. E eles basicamente perguntavam a essa pessoa quantas vezes ela frequentava uma comunidade religiosa, aqui especificamente da religiosidade, quantas vezes por semana ela praticava e comparava as pessoas que nunca frequentavam com as pessoas que frequentavam pelo menos uma vez por semana. Então esse foi o corte metodológico utilizado, mas é um dos dados epidemiologicamente mais relevantes, já que a gente está falando de um acompanhamento de 20 anos de 74 mil mulheres. O que eles encontraram de dados gerais? Existem umas subcategorias, mas eu vou trazer o dado geral, que para mim já é bastante significativo, uma diminuição de 33% da mortalidade por todas as causas. Obviamente, quando a gente fala de mortalidade por todas as causas, a gente tem alguns vieses, mas esses dados eles também foram expressivos quando eles subdividiam em mortalidade por doenças cardiovasculares e mortalidade por câncer. O que é que talvez tenha sido mais impactante? Não é o dado geral. O mais significativo dessa publicação foi porque eles analisaram o impacto dos mediadores. E aqui a gente entra na MEV. Porque dentro de vários mediadores que eles analisaram, eles encontraram primeiro elemento de mediação dessa diminuição de risco, que essas pessoas que frequentavam pelo menos uma vez serviços religiosos, eles tinham uma frequência de consumo de tabaco muito menor. Então, a proporção aqui era de 22% desse impacto era referente ao não consumo de tabaco. Um pilar da MEV. Segundo elemento, integração social associada à participação dos serviços religiosos. 23% do impacto. A gente está falando aqui de um outro pilar, né? Apesar de ter uma dimensão religiosa que influencia aqui, que são as conexões sociais. Terceiro elemento, menor frequência de sintomas depressivos. 11% do impacto relacionado a essa menor frequência. Até porque a gente tem que lembrar, né, que a depressão ela tem uma relação com o manejo de estresse. A gente pode colocar num espectro aí, né, que ela é a ponta final de uma resposta ao estresse que fracassou, vamos dizer assim, né, que você não conseguiu lidar, você teve ativação de genes, você teve ali processos inflamatórios que surgiram da exposição ao estresse crônico por muito tempo. A desesperança aprendida, né? A desesperança aprendida, que o Seligman trabalha no doutorado dele, né? A ideia de que você tenta lidar com aquilo que é estressor, com aquilo que é ameaça, e como não tem a percepção uma de resposta potência, diferente, né? Isso, não tem uma resposta positiva, você acaba entrando em depressão. Então, a religiosidade, ela guarda ali mecanismos adaptativos, de coping com estresse importantes, de dar sentido para os estressores, para os eventos estressores de vida, como morte, perdas e por aí vai. O quarto elemento, Luiz, já explica isso. O quarto elemento é uma prevalência maior de otimismo. 9% do impacto está relacionado a isso. Então, só repetindo aqui,
A gente está falando de cessação de tabagismo, 22% do impacto, a integração social, 23%, sintomas depressivos, 11% do impacto e otimismo, 9% do impacto. Um outro elemento, na verdade, foi uma outra pesquisa do Van de Wiel também, que usou a mesma metodologia, a frequência de serviços religiosos, com 89 mil mulheres entre 30 e 55 anos, que também participaram desse estudo, foi um outro braço, acompanharam ela durante 14 anos, eles encontraram uma redução em 5 vezes do risco de suicídio. E esse efeito, ele aumentava quanto maior a frequência da pessoa. Então, as pessoas que nunca frequentavam, as pessoas que frequentavam pelo menos uma vez por semana, mais de uma vez por semana e mais do que 2 vezes na semana, era uma curva, né? Ou seja, a diminuição do risco de suicídio, ela ia caindo também de maneira proporcional. E, basicamente, na discussão do estudo, eles colocam que esse efeito da redução de risco de suicídio está ligado primordialmente à crença, no caso aqui religiosa, do suicídio como algo contrário aos valores religiosos dentro de várias tradições religiosas. Então, eu acho que esses dados, eles já trazem, Luiz, aí eu queria até te ouvir agora, eles já fazem essa ponte para a gente entender que a gente tem, de um lado, os efeitos da religiosidade e da espiritualidade, que eles são independentes, por exemplo, esse do risco de suicídio não tem necessariamente a ver com os outros pilares da MEV. Mas você tem os efeitos independentes, por exemplo, aqui na questão das crenças religiosas que vão entrar em confronto com isso. Mas você tem efeitos que são mediados pelo próprio estilo de vida dentro da concepção que a gente já tem dos 6 pilares. E tem um terceiro elemento, só para fechar aqui, que é a parte que seria o eixo psico-neuro-imunológico endócrino, enfim, ou seja, por exemplo, a pessoa diante, por exemplo, de uma adversidade, se ela acredita na existência de uma realidade divina ou de um ser superior que está cuidando dela, de algo do tipo, isso faz com que ela tenha mais recursos, né, vamos utilizar essa linguagem, para lidar com isso, isso diminui toda a resposta hormonal, fisiológica diante desse estresse, que vai impactar também nisso. O próprio Gary Egger, né, autor de um dos livros-texto melhores de medicina do estilo de vida, é um autor australiano, né, um dos pioneiros da MEV no mundo. O Gary Egger, ele tem um esquema que ele até coloca no livro, de que a gente tem ali os determinantes, né, primários, secundários, terciários, e que você tem um impacto, o estilo de vida, ele seria intermediário, porque ele impacta aqueles marcadores de saúde que têm relação com o adoecimento. Então, hipertensão, glicemia, pressão arterial, isso tudo seria impactado pelo estilo de vida. E o estilo de vida é impactado por algo que está aí vamos dizer, numa terceira ordem, que tem a ver com questões sociais, de crenças e tudo. Então, a espiritualidade está muito se colocando nesse lugar, né? Ele indo em direção a algo que tem um impacto até sobre todos os outros pilares, porque influencia o outro comportamento, os outros comportamentos todos. Talvez a maior diferença que eu penso aqui, Luiz, é que, às vezes, diferente desses elementos mais sociais, culturais, que a gente tem pouca capacidade de intervir, a gente tem literatura hoje sobre intervenções baseadas em religiosidade e espiritualidade diretamente para impacto na saúde, inclusive para o estilo de vida, né, que foi, inclusive, a nossa área de pesquisa, né, a gente publicou algumas coisas nesse sentido aí, já apresentamos no Congresso Brasileiro de MEV. Entra esse outro lado, né, que a gente está perseguindo aqui a ideia de tentar entender se ela pode ser um pilar, que é a possibilidade de acessar esse comportamento para que ele se torne um fator de mudança do estilo de vida da pessoa e impacte, por consequência, a saúde dela. Então, a gente tem intervenções também sobre isso. Excelente. Só para tentar dar um exemplo clínico, para tornar mais concreto aqui para as pessoas, a gente pode utilizar a religiosidade e espiritualidade como uma fonte, ou, para usar um termo mais técnico da ciência da mudança, como uma moldura relacional para trazer mais motivação e significado à mudança de estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui, pegando mais a minha realidade, né, que eu trabalho com insônia. Vamos pensar num paciente que está sofrendo com insônia, e paciente com insônia crônica, a gente tem vários recursos que envolvem a TCC, né, a TCC para insônia, para realizar esse tratamento. 80% dos pacientes respondem a esse tratamento. Dentro da TCC, a gente tem alguns blocos para intervir com esse paciente. Um desses blocos envolve, por exemplo, práticas de relaxamento. Então, se essa pessoa está dentro, por exemplo, de um espaço, seja religioso ou espiritual, em que ela tem práticas privadas, e que essas práticas privadas, para ela, são fontes de relaxamento,
como oração, meditação, ouvir músicas dentro daquele escopo religioso espiritual que ela faz parte, a gente pode utilizar essas práticas que já estão dentro daquilo que é valoroso para ela, como um mediador para fazer intervenções de TCC para insônia, por exemplo. Ah, Caio, ela poderia ouvir outro tipo de música relaxante? Poderia. Mas se a gente adiciona uma camada de significado relacionando isso com a religiosidade e espiritualidade, você adiciona também uma camada maior de motivação e de relação com aquela prática. A gente pode lembrar, né, Caio, as teorias sobre motivação que a gente estuda na ciência da mudança, como a teoria da autodeterminação, do D.C. Ryan, que vai falar sobre pertencimento, sobre o senso de competência, sobre autonomia, como quando você tem esses três elementos, você tem ali mais motivação intrínseca, por exemplo, né? E aí, esse contexto da prática espiritual e religiosa, ela traz isso. Quando ela traz esperança, traz otimismo, porque você sente que tem o apoio de um sagrado para te ajudar a enfrentar as dificuldades, você ganha senso de competência. Quando você faz parte de uma comunidade religiosa, você sente que você pertence ao grupo, você sente que pertence, e aí você tem outro pilar da motivação. E o ganho de autonomia, né, porque é a sensação de que você é capaz de atuar sobre o mundo, a liberdade de ter isso dentro dessa visão de mundo que você tem. Então acaba trazendo valores, trazendo elementos que vão motivar a pessoa a ter sentido para poder cuidar da própria saúde dela. A gente gosta de dizer muito isso, né? É do florescimento humano, de que por que vale a pena viver mais? Só por viver mais? Só por respirar mais? Né? Só por dar mais passos na vida? Só por ficar mais tempo aqui na Terra? Ou porque você quer fazer algo? Ou porque tem sentido esse algo aqui? Né? E aí está nesse campo também, da doação de sentido e do cultivo de valores. Eu acho que, assim, resumindo talvez os principais tópicos que a gente passou aqui, né, Luiz? Eu acho que teria um primeiro ponto, né, do argumento, ou pelo menos a primeira carta que a gente colocaria na mesa aí para o nosso ouvinte estar decidindo se ele acha que a religiosidade e a espiritualidade deve ou não ser um pilar da MEV. Acho que o primeiro ponto é um fenômeno social mais prevalente no mundo. Como falamos, 86% da população mundial, religiosidade, e desses outros 14%, 68% acredita na existência. O segundo ponto é que esse fenômeno que já existe, que ele está lá como dado, ele impacta a saúde de maneira extremamente significativa. Mostramos aqui algumas evidências bastante relevantes, né, em termos epidemiológicos. E o terceiro ponto, que para a gente aqui, né, decorrente disso talvez seja o mais importante, é que não apenas ele tem impacto de maneira separada, isolada, quando ele também impacta os outros pilares da medicina do estilo de vida. Então ele tem impacto independente, mas ele tem impacto mediado também pelos pilares tradicionalmente da medicina do estilo de vida. Então, diante desses três argumentos, né, diante desses três pontos, a gente deixa aqui para você que está ouvindo a gente no Spotify, a gente vai deixar uma caixinha aqui para você comentar a sua opinião, para quem está assistindo a gente no YouTube também, vai ter o espaço dos comentários para, diante desses dados, se você acredita, né, na sua opinião pessoal, clínica principalmente, né, pensando na melhoria do paciente, porque o nosso objetivo final aqui é esse. Você acha que a religiosidade e espiritualidade, ela deve ser incluída como um novo pilar da medicina do estilo de vida? E aí fica a pergunta, você vai colocar aí pra gente e a gente depois conta, né, para você o que todo mundo achou sobre isso, né? A gente apresentou aqui para você alguns argumentos, estabeleceu alguns limites de conceito e fizemos aqui o nosso trabalho, né, Caio? O trabalho de pensar, de refletir, porque afinal, ciência é isso, né? Ciência é colocação de hipótese, sim, antítese, tese, a síntese disso, a busca se isso se funciona, se encaixa dentro do modelo científico, porque se as coisas forem dadas e não puderem ser discutidas, isso não está no domínio da ciência. Isso é algo importante. A gente tem que ter sempre em mente que as coisas na ciência estão passíveis de discussão o tempo todo. Caio, eu gostaria muito de agradecer, eu acho que esse foi um exercício muito interessante, não só pelo tema em si, mas pelo próprio exercício de ir à literatura, de fazer a reflexão, de fazer esse raciocínio aqui, de trazer isso com responsabilidade epistemológica, que isso é muito importante, essencial. E a gente acabou aqui mais uma vez cumprindo a nossa missão como escola, como think tank de saúde, que é a proposta da MEV Brasil. Obrigado a todos os ouvintes, vamos ficar no aguardo aí da opinião de vocês. Um abraço para todos.
E esse foi mais um episódio do MevHack, podcast mais Mev do Brasil. Vote, dê sua opinião, comenta e compartilha o nosso podcast, curte ele aí, salva ele, fica entre os seus podcasts mais ouvidos para ajudar a espalhar essa revolução da saúde, que é a medicina do estilo de vida. Até o próximo episódio do MevHack.